Olá, muito bom dia. O Record News Rural está no ar. Fique com a gente. O Brasil terminou o ano passado com recordes na produção de ovos, de acordo com o IBGE. Confira as informações. Segundo o levantamento do Instituto, o volume superou os 4,5 bilhões de dúzias, 10% a mais que em 2023. Só entre outubro e dezembro de 2024 foram mais de 1 bilhão de dúzias. Um novo recorde para um trimestre desde que o IBGE começou a monitorar a produção em 1987. O ovo tem sido um dos vilões para o consumidor este ano. O preço subiu 15% em fevereiro, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E olhando estado a estado, nós vemos também que teve um crescimento em 26 estados, tá? Exceto o Maranhão, impulsionados aí também por uma maior demanda, né? Principalmente interna, já que as exportações não são tão significativas para a produção de ovos, né? A gente exporta cerca de 1% somente do que a gente produz. O preço dos ovos, né, tem se elevado. Isso pode ser também em função dos aumentos do custo de produção, tá? Então, a partir de agosto, né, o preço do milho começou a se elevar e isso acaba impactando também no preço do ovo de galinha. Além dos ovos, o abate de bovinos também teve recorde. Em 2024, mais de 39 milhões de cabeças de gado foram abatidas, aproximadamente 5 milhões a mais que em 2023 e 2013, ano do maior valor até então. Entre os estados, Mato Grosso liderou o ranking de abates de bovinos do Brasil no ano passado, com quase 20% da participação nacional. Goiás e São Paulo ficaram empatados no segundo lugar. Já na lista de países que compram a carne, a China ficou em primeiro a importar mais de 1 milhão de toneladas em 2024, mais da metade de volume enviado ao exterior. Na sequência, vem Estados Unidos e Emirados Árabes. Nós estamos num ciclo de baixa da pecuária, né, onde o produtor acaba levando mais fêmeas ao abate, né, porque o preço do bezerro em baixa acaba não compensando a ele manter essas fêmeas para retenção e reprodução, tá? Então tivemos aí um incremento muito forte, né? Foram 3 anos seguidos de aumento no abate de fêmeas, combinando num recorde em 2024, com um aumento de 19% em relação a 2023. Outro recorde registrado em 2024 foi no abate de frangos. Foram mais de 6 bilhões de cabeças, maior marca desde 1997. Do total, 65% foram consumidos no país. Os outros 35% foram exportados, o que faz do Brasil o maior produtor do mundo. O abate de suínos também alcançou a maior marca de 97 para cá. Foram quase 58 milhões de cabeças. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, tanto a exportação de cortes de suínos como a de frangos foram recordes em 2024. O sul de Goiás é destaque na produção de pitaia e a fruta apresenta uma alternativa rentável para os pequenos produtores. Graças à procura nos supermercados, agricultores da região de Morrinhos estão investindo na cultura. O Adelmo é professor no curso de agronomia do IFG de Morrinhos. Há 20 anos, ele deixou o Rio Grande do Sul para começar uma nova vida em Goiás. E por aqui, com todo o seu conhecimento, resolveu levar para a propriedade rural da sogra algumas ideias que ajudam o pequeno produtor a ganhar dinheiro com alternativas até então pouco conhecidas em solo goiano. A pitaia é uma cultura, ela é bem resistente a pragas, resistente a doenças, né? Ela não necessita de muitos tratos culturais. A produção de pitaia está em pleno crescimento no sul de Goiás. Cidades como Morrinhos e Caldas Novas se destacam no cultivo dessa fruta exótica, que além de nutritiva, tem se mostrado uma excelente fonte de renda para os produtores da região. A pitaia é uma cultura lucrativa, né, para a nossa região, por enquanto, né, lucrativa, porque o mercado ela é uma questão dinâmica, né? Então a gente ainda não tem assim, será que vai manter os preços? A que faixa os preços vão ficar? Mas hoje ainda é um projeto muito rentável a pitaia. O cultivo da pitaia exige cuidados específicos. A planta, que pertence à família dos cactos, se adapta bem ao clima quente do cerrado, mas demanda atenção com a irrigação, polinização e manejo adequado do solo para garantir boa produtividade. Na pitaia nós temos variedades autoférteis e variedades que precisam de serem polinizadas, tá? E a polinização, pela flor ser grande, né, será uma flor muito grande, os insetos, a maioria dos insetos polinizadores não dão conta de fazer essa polinização, tá? Pelo tamanho deles.
Aí o que acontece? Há necessidade de você fazer a polinização manual, semelhante à polinização manual que é feita no maracujá. Com o avanço da produção em Goiás e o aumento da demanda no consumo da fruta, a pitaia pode se consolidar como um dos destaques da fruticultura goiana. E isso gera novas oportunidades para pequenos produtores. O produtor ele sabe produzir, consegue produzir, mas o gargalo dele é na hora de comercializar, vender a sua produção. A venda ela tem que acontecer produtor varejista, né? Onde você consegue agregar um maior valor para a sua fruta e o consumidor final pagar um menor valor. Quais são as variedades que você tem aqui de pitaia? Eu apresento para vocês essa daqui. Essa daqui é a roxa do Pará. Tá? A roxa do Pará. Aí temos a rabilonga, essa daqui é a Costa Rica, né? Das polpas brancas, né? Então essa daqui é a casca amarela e a polpa é branca, ó. A polpa dela é branca. Essa daqui é a Golden de Israel e essa daqui é a Isis, tá? Ambas diferenciam no formato do fruto. Essa daqui, as variedades de polpa branca, casca vermelha, polpa branca, no estado de Goiás, na nossa região, né? O que acontece? Ela não tem uma boa aceitabilidade, tá? Inclusive, isso já está fazendo com que haja diferenciação de preço, tá? É questão de sabor, gosto, né? Muitas pessoas acabam dizendo que não gostam tanto da polpa branca e por isso a procura por ela nos mercados é menor. Pitaia é bom demais. E olha, terminou ontem em Chapadão do Sul, em Mato Grosso do Sul, a 27ª Tecnoagro, a segunda maior feira de tecnologia agropecuária do estado. A feira reuniu 110 expositores em 3 dias de evento. 300 marcas foram apresentadas. A expectativa é de que mais de 16 mil pessoas tenham passado pelo recinto. Os visitantes tiveram acesso ao conhecimento tecnológico e resultados de pesquisas, além de produtos e oportunidades de negócios. Um tipo de cultivo que ganha cada vez mais espaço é a hidroponia. A técnica é muito usada por pequenos produtores e pode ser uma boa alternativa para a agricultura familiar. O desejo de passar mais tempo com a família levou Marcelo a mudar completamente seu ramo de trabalho. Foram anos atuando como gerente de vendas, até que percebeu que precisava de mais momentos ao lado dos filhos e da esposa. Junto da família, ele deu início a uma hidroponia em uma chácara na zona rural de Sinop, há cerca de 2 anos. A gente tinha essa propriedade que ela estava parada, né? E já estava meio cansado, fazia muito tempo que eu trabalhava nessa empresa e surgiu a oportunidade de eu começar a trabalhar com hortaliças aqui, né? A produção é encabeçada pelas diversas variedades de alface, mas entre uma bancada e outra, outras culturas aparecem, como cebolinha, almeirão, rúcula e salsa. Com uma produção de aproximadamente 4 toneladas de alimentos por mês, a hidroponia em Mato Grosso apresenta muitos desafios, especialmente relacionados ao clima. No período de seca, o maior problema é o calor excessivo, com temperaturas que podem ultrapassar os 38 graus no estado. Já na época de chuvas, o ambiente propício para a proliferação de fungos pode derrubar a produção. Se você for ver as folhas baixeiras dela, ela está toda plantada. Então, se você não fazer um controle nessa planta aqui, essas pintas ela vai tomar conta de toda a planta, né? Então você tem que entrar com um controle, né? Para que quando ela chegar na sua fase adulta, ela seja uma planta comercializada, né? Além do Marcelo, a esposa Amanda também auxilia na produção. Enquanto ele cuida do manejo das plantas já desenvolvidas, ela fica responsável pelo plantio e os cuidados com as sementes. Foi difícil porque você entrar num ramo que você não conhece, não tinha referência, né? A gente tinha coragem, né? E a gente tinha alguns amigos que ajudaram a gente, né? Que auxiliaram e a internet, basicamente. Depois de trocar experiências com amigos próximos e buscar qualificação na área, o casal conseguiu impulsionar a produção e atualmente já atendem 15 restaurantes em Sinop, além de hospitais e consumidores finais. Ao todo, 5 pessoas estão envolvidas diretamente na produção, todos da família da Amanda. A gente ajuda na colheita, no plantio, quando vai fazer a
a semente, quando vai semear, né, para germinar. Então, a gente cuida um pouquinho de cada coisa. E para quem acha que sucessão familiar já não existe mais, aqui a família prova o contrário. Aos finais de semana, os filhos vão até a produção para ajudar os pais. Eu e meu irmão, a gente acorda cedinho, vem colher antes do sol esquentar. Às vezes tem que colher muito, às vezes não tanto. E aí a gente colhe, embala e coloca no ar-condicionado para aguentar até segunda-feira de manhã. Para o Marcelo, a produção é um sonho realizado, mas ele pretende expandir ainda mais a sua produção. Como começa a seca, nós estamos querendo trazer uns outros produtos também, né? Porque o que acontece? Na seca você consegue produzir muito melhor, né? Fica mais fácil a produção, né? Porque daí não tem chuva e tal, né? E daí na seca nós queremos trazer um outro produto para vender, que a gente não tem aqui na cidade, né? Nós vamos entrar com outro produto também. Apesar da queda nos preços dos suínos vivos, o setor está em alerta com a alta nos valores do milho. Na parcial deste ano, até meados dessa semana, o milho, negociado na região de Campinas, em São Paulo, já subiu 24%, de acordo com levantamentos do CPEA. Na semana passada, o valor médio do cereal comercializado na Praça Paulista chegou na casa dos R$ 90 a saca de 60 quilos, valor que não era atingido desde abril de 2022. A alta vem dos baixos estoques e da demanda aquecida. Esse movimento nos valores preocupa o setor suinícola, por causa do comprometimento da margem com o aumento dos custos de produção. Por enquanto, de acordo com o CPEA, com a oferta de suínos vivos superior à demanda dos frigoríficos, o preço do animal está em queda. Uma máquina nova está sendo testada na Inglaterra para ajudar fazendeiros a cuidarem melhor dos animais. O projeto envolve captação de imagens com um sistema de inteligência artificial. O aparelho, que fica preso no pote de ração dos porquinhos, se chama IntelliPig, que vem de porco inteligente. Ele utiliza uma câmera que captura as características faciais do porco durante a alimentação, permitindo ao sistema reconhecer cada animal, avaliar a condição dele e detectar sinais de estresse. E isso pode ajudar bastante quem cuida desses animais em fazendas. A tecnologia não ajudaria a detectar somente se um porco está estressado ou não. Ela consegue também mostrar o nível desse estresse. O projeto está sendo desenvolvido também para aperfeiçoar ainda mais a inteligência artificial, para quem sabe um dia poder detectar várias emoções dos animais. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo e para entender os caminhos do grão no país e o futuro da cultura, eu conversei com o chefe-geral da Embrapa Soja, Alexandre Nepomuceno. Vamos acompanhar. No ano passado, completou-se 100 anos da introdução da soja comercial no Brasil e este ano é a Embrapa Soja que faz aniversário, faz 50 anos. Por isso que a gente está aqui com o chefe da unidade, com o Alexandre Nepomuceno. Tudo bem? Tudo bem, Ingrid. Bom, vamos entender um pouco dessa história, porque são 100 anos da soja no Brasil, né, da introdução da soja comercial, e 50, metade desse tempo que já tem Embrapa Soja, uma parceria, ou melhor assim, um fundamento muito importante, né, essas histórias se interligam, não tem como separar. A soja hoje é responsável por 6% do PIB brasileiro, 2,2 milhões de empregos diretos, né? Os chineses já plantavam soja há 4.000 anos atrás, começou a ser cultivado comercialmente nos Estados Unidos e na Europa nos anos 1700, né? Oficialmente no Brasil, perto dos anos 1920, tá? E oficialmente até com uma lei de congresso, foi em 1924, um pastor trouxe algumas sementes dos Estados Unidos, né? E começou a distribuir, né? E foi ali na região de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e foi ali na região de Santa Rosa que foram feitos os primeiros plantios comerciais de soja no Brasil. Primeiro era usado para pastagem, mas depois começou a ser usado como grão, principalmente para a produção de ração para animais, né? A primeira variedade comercial desenvolvida no Brasil tem o nome de Santa Rosa, 1966, lançada lá numa feira famosa que tem lá no Rio Grande do Sul. E nós só chegamos, né, a ser hoje o maior produtor de soja do mundo com muita ciência e tecnologia. E aí eu acho que entram os 50 anos da Embrapa Soja, que foi criada em 1975, né,
ali na cidade de Londrina. Por que Londrina? Porque Londrina é uma região de transição entre clima temperado e clima tropical, né? Então você poderia desenvolver variedades tanto para o sul quanto para o centro do Brasil, né? Então foi uma evolução muito grande. As primeiras variedades que chegaram no Brasil, elas vieram dos Estados Unidos, né? A Bragg, a Davis, eram variedades que você, se plantasse no cerrado hoje, elas não produziriam nada, né? Então foi muito com melhoramento genético, né? Adaptando essas variedades para regiões tropicais, para próximas do Equador, né? Que nós chegamos a essa potência, né? Então nós viemos com variedades, por exemplo, de ciclo determinado, e hoje a maior parte das variedades da Embrapa tem ciclo indeterminado. Por que isso é importante? Porque mesmo se der uma seca, algum problema, ela consegue botando flores e legumes. Então isso mantém a estabilidade produtiva. Nós saímos na década de 60 no Brasil uma produtividade média brasileira de 1.500 quilos por hectare, né, para hoje uma média nacional de 3.600 quilos por hectare. Então, não foi à toa que esse número foi conquistado, né? Muita ciência e tecnologia, né? E não só a genética, né? A conquista dos cerrados teve muito esforço de corrigir os solos, a acidez, a fertilidade, saber lidar com pragas de climas tropicais, né? O Brasil hoje é o único país do mundo que consegue ter até 3 safras na mesma árvore. Você vem com a soja, né? Inclusive a gente tinha variedades de ciclos mais longos, a gente reduziu esse ciclo para poder botar o milho, e aí você ainda colhe o milho, de repente você consegue botar uma pastagem e ter produção de gado no mesmo ano, né? Então ninguém consegue fazer isso. E isso é muito importante, porque isso é sustentabilidade. A gente produz cada vez mais na mesma área, né? Não só na genética, né, de 1.500 para 2.600, mas botando um milho logo em seguida, né, botando uma pastagem, tudo isso a gente fala, né, a agricultura brasileira, às vezes muito criticada, né, ela é mais solução do que problema. Porque as nossas plantas, as nossas culturas fazem fotossíntese, né, pega o CO2 do ar, transforma em alimentos, em fibras, em biocombustíveis, né? E, de novo, a gente volta para a ciência e tecnologia. A gente só chegou aqui com muita ciência e tecnologia. A gente está muito feliz aí de completar meio século, né? Meio século de muito trabalho, né? E a gente só vai se manter com essa produção, alimentando não só o Brasil, o mundo, gerando empregos aqui, com ciência e tecnologia também. Do produtor, dos técnicos, com a ciência. Essa distância entre a academia e o setor produtivo é cada vez menor, né? Tem tecnologias que chegam como edição gênica. Vou falar de uma tecnologia que deu o Prêmio Nobel às suas autoras. Nós, a Embrapa, já estamos trabalhando com isso e já estamos aí em vias de ter os primeiros produtos no mercado. Isso, elas ganharam o Prêmio Nobel em 2021. Então, essa distância está cada vez menor. E aí cabe nós, da Embrapa, como cientistas, né, estar atentos a essas inovações e trazer isso rapidamente. Eu acho que é importante a gente reforçar quando o senhor fala de ciência e tecnologia, porque considerando outros países do mundo, a história da soja no Brasil é recente, então. E como que a gente, claro, que tem toda a questão territorial, mas como que a gente conseguiu chegar, né, no maior, ser o maior produtor exportador, sendo que a nossa história é curta ainda, tem muita coisa para ser feita aqui. É aquilo que a gente falou, né? É essa visão de futuro. Né, até brinco, né, se nós, e aí por isso a importância, puxar um pouco a brasa para a Embrapa, né, a importância da empresa pública, né, tem coisas que só o setor público faz, né, é importante as parcerias público-privadas, eu acho que a Embrapa tem que ampliar isso, está ampliando, mas também a gente precisa, sim, ter recursos do governo para essa pesquisa que ninguém faz. Eu sempre brinco, né? Se nós chegássemos para empresários na década de 60 pedindo dinheiro para plantar soja no Cerrado brasileiro, eu ia dizer que nós éramos loucos, né? Então foi essa visão de futuro, essa visão que era possível adaptar a soja, né, para essas regiões que trouxe o Brasil a ser essa potência. As pessoas brincam, né? Brincam, não, até criticam muitas vezes. Por que vocês não plantam alimentos, ficam plantando soja? As pessoas não sabem que o frango diminuiu de preço ao longo desses 50 anos, né? O porquinho, os ovos, o leite, porque a soja e o milho, principalmente, são usados na ração desses alimentos. O Brasil, na década de 70, era um grande importador de alimentos. A nossa cesta básica estava a mais de R$1.000, hoje ela é menos de R$500, né, a cesta básica. Ela varia com os anos, mas assim, a produção de alimentos no Brasil, né, essa base de grãos para produzir carnes de qualidade, né, isso, de novo, foi com esse investimento, com essa visão de futuro que se teve lá atrás. Bom, a gente não come soja diretamente, mas a gente consome os animais que
que comem a soja. E o Brasil tem de 2 a 3 safras por ciclo, né? Por período. E isso só é possível com o desenvolvimento da pesquisa. Por isso o Brasil é a potência que é. O Brasil é líder em ciência tropical, né? Em agricultura tropical, né? E muitos países, né? Muitos países africanos, inclusive, que têm as mesmas condições edafoclimáticas de solo e de clima que o Brasil, né? Vêm aqui buscar tecnologias. Mesmo países desenvolvidos que têm ações nesses países, né? Porque existe sim um grande potencial das áreas tropicais já são a grande fronteira agrícola para alimentar um planeta que agora, daqui a 10 anos, 2030, se prevê chegar aí a 10 bilhões de pessoas, né? Então a gente precisa sim alimentos, né? E uma outra coisa que o Brasil tem que estar atento, né? A gente fala da importância de agregar valor. Vamos falar da soja. O ano passado a gente exportou 60% em grão. Né, desses 60, 80 foi para a China. Então eles têm uma dependência tremenda, nossa e nós deles, né? Então é importante que o Brasil agregue cada vez mais valor. Já fazendo, como eu falei, o frango, o porco, né? O ovo, o leite, mas a gente também tem que olhar, por exemplo, o que os americanos estão fazendo com a soja deles. Eles estão fazendo mudanças na soja, inclusive na qualidade do óleo. A gente está fazendo isso na Embrapa, né? Poderia fazer muito mais rápido, como se tivesse mais parcerias, mas estamos fazendo, né? Para começar a fazer, por exemplo, o pneu. Se tu for numa grande empresa americana de produção de pneus, eles fazem pneus usando 60% com óleo de soja. Manta asfáltica, óleo de soja. Solas de sandálias, sapato, óleo de soja. O SAF, que é o combustível de aviação, né, sustentável. O biodiesel verde, que é o HVO. Aqui no Brasil se está fazendo, mas lá estão fazendo 100 vezes mais, com 100 vezes mais velocidade. Então, essa transição energética que o planeta precisa tanto, o Brasil já está caminhando nessa direção, mas a nossa indústria tem que se ater a isso e começar a se estruturar para também fazer o pneu, fazer a sandália famosa, aquela com sola de soja, por que não? Porque isso agrega valor, faz com que o ganho maior da nossa agricultura fique aqui e não seja exportado ou na forma de royalties ou de um grão sem muita agregação de valor. E aí a gente volta para a ciência e tecnologia, né? E a matéria-prima está aqui, né? A soja está sendo plantada. E a gente fala de produzir cada vez mais, preservando área, mantendo produtividade. E é importante também a gente falar, quando a gente fala de pesquisa, de tecnologia, de muito estudo, para continuar tendo soja, para fornecer para alimentação e também para não faltar para esses novos produtos, né? Que estão sendo desenvolvidos mundo afora. É o futuro da soja? É o futuro da soja, né? E produzir cada vez mais, mas a gente tem que ter a demanda, né? Se prevê agora uns 170, provavelmente milhões de toneladas de soja, né? A China vem diminuindo, ela tem começado a puxar soja mesmo de países africanos, em pequenos volumes ainda, da Índia. A gente não sabe no futuro, né? Eles estão pegando muitas das nossas variedades e adaptando à África. Tem muito investimento, a rota da seda chinesa, muito investimento está sendo em cima da África. Eu não sei como é que vai ser daqui a 10, 20, 30 anos. Eu sei que nós temos que buscar mais a agregação de valor, né? E nesses 50 anos da Embrapa Soja, se tu me permite, o auge das nossas comemorações vão ser no Congresso Brasileiro de Soja. Se tu me permite chamar o público para participar, vai ser na última semana de julho ali em Campinas, né? Então a gente tem toda a academia, mas com o setor produtivo junto, discutindo os problemas atuais, mas principalmente tendo essa visão de futuro, né? Como a gente pode realmente agregar valor e garantir que o grosso do ganho da nossa agrocultura fique aqui, gerando emprego, educação, segurança, tudo aquilo que a gente quer muito no nosso país, né? Então estão todos convidados aí, é só entrar lá no site da Embrapa Soja que está lá as informações. Perfeito. E aí, falando das novidades recentes, né, no show rural foram lançadas cultivares novas. Sim. A gente, quando fala hoje, não dá para não pensar em mudança climática, não dá para não pensar, não considerar tudo que está acontecendo e da necessidade de coisas atuais e atualizadas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essas novas cultivares também. São 2 novas variedades de soja com tecnologia de resistência a herbicida e resistência a insetos, né? Isso é muito importante para reduzir custo, para reduzir o contato do produtor com inseticidas, por exemplo, né?
Isso reduz emissões, porque é menos trator queimando diesel, reduz as emissões, isso é muito importante. E variedades com alto potencial, com altos patamares de produtividade, né? Produtores aí atingindo 6 toneladas por hectare, 5 dependendo da região. Nós temos também o nosso site com um curso básico de produção de soja. Então quem está iniciando na produção de soja, quer ter os conceitos básicos, é só acessar o site da Embrapa Soja lá e fazer a inscrição e fazer o treinamento, fazer o curso. Desculpa te interromper rapidinho, mas é muito bacana até a gente lembrar que na plataforma eCampo tem muitas opções de curso que são de graça, são online, então dá para todo mundo aí ter mais conhecimento sobre qualquer área ligada ao agronegócio. A Embrapa tem 43 unidades trabalhando em centros de produtos, centros temáticos, centros ecorregionais, com diferentes, a gente brinca que a gente trabalha de A a Z, né? De açaí a zebu. Então tem muita tecnologia disponível para todos os níveis de produtores familiares, grandes produtores, médios produtores, né? Então é um site que tem muita informação ali. E mais uma vez a gente volta, né? Que tudo isso só é possível com ciência, tecnologia e muito trabalho. É muito trabalho, ciência e tecnologia. E é aquilo que eu falei, né? Eu acho que os grandes países desenvolvidos, eles têm a ciência pública ligada com o setor privado, fazendo muitos projetos em comum. A gente tem crescido isso na Embrapa, acho que tem que aumentar, mas também tem que ter aquele recurso que, por exemplo, o açaí, deixa eu só terminar, o açaí dos colegas lá do norte do Brasil, era uma fruta, eu sou gaúcho, eu só fui saber de açaí depois com 30 anos. E a Embrapa desenvolveu variedades melhoradas para produzir açaí quase como lavoura, e hoje o Brasil exporta. Traz recursos para o país, né? Agrega valor, mantém aquelas pessoas lá. Pirarucu, que era o bacalhau brasileiro, estava sendo extinto. Nós, da Embrapa, os nossos colegas desenvolveram programas de manejo, estamos estudando a genética do pirarucu, estamos desenvolvendo programas de melhoramento para produzir sem destruir. Né? Então eu acho que é de novo a ciência, a tecnologia e a importância da pesquisa pública. Perfeito, de norte a sul do país. De norte a sul do país. Muitíssimo obrigada, Alexandre. É sempre muito importante a gente reforçar esses conceitos que a gente disse, da importância do investimento no desenvolvimento, né, aqui do Brasil. Obrigada, foi um prazer. Uma satisfação. Até a próxima. Até a próxima. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e audiência. Continue com a nossa programação. Até a próxima!